não está assentado minimamente na perspectiva humanizada, é hora de chamar a ciência para conversar. E é o que nós vamos fazer aqui então. Nós convidamos para vir conversar conosco uma das maiores autoridades no país, que discute o tema e que estuda há bastante tempo. Numa perspectiva decolonial, eu não vou apresentá-lo, eu vou pedir que ele mesmo se apresente, academicamente falando, né? Mas o Irã é um parceiro, atua com o GPADC direto ou indiretamente, veio para participar da banca de defesa de uma doutoranda nossa, que vai acontecer amanhã, né? Uma doutoranda minha, com a orientação dele, que trata dessas questões. E vou deixar o Irã então. A defesa amanhã às 14 horas, aqui no mini auditório. A doutoranda está analisando como é que livros didáticos de língua portuguesa representam o conceito de mulheridade. E aí, os livros que circulam no ensino fundamental representam a mulher de uma maneira progressista, de uma perspectiva humanista, como é que é? E o que fazer, né? Se a resposta for não. É o que a gente vai ver amanhã na defesa de tese da doutoranda Ana Lorena. Obrigado por terem vindo. A gente combinou, Irã e eu, de fazermos assim, 40 minutos de fala expositiva do Irã e mais 40 minutos para a gente conversar a partir das dúvidas de vocês, mas também a partir dos relatos do que vocês têm vivenciado lá na escola. Obrigado, Irã. E você? Obrigado, Sineu. Gente, estou muito feliz por estar aqui. Queria agradecer a vocês por estarem aqui hoje à tarde para a gente conversar sobre esse assunto. Inicialmente, agradecer ao professor Lucineudo, que é um colega, um parceiraço nas atividades acadêmicas que eu desenvolvo lá na minha terrinha, lá em Pernambuco. Já me apresento. Mas agradecer a vocês porque uma série de pessoas, numa tarde de calor, quando poderiam estar fazendo outra coisa, estudando, trabalhando, né, se dedicarem a um momento para conversar algo que sequer está no currículo de vocês, exatamente, das disciplinas que vocês estudam, né, dos cursos de vocês. E é um tema bastante espinhoso, porque tem uma série de pessoas jogando pedra, né, discriminando. Para mim é motivo de alegria, né? A gente está aqui no que a gente precisa e que por algum tempo nesse país a gente teve privação, fazendo um debate público sobre um tema emergente como disse o Sineu. Então eu queria agradecer muito a vocês estarem aqui, né? Quero dizer que isso é prova de que a gente está vivendo um país democrático, né? Estamos aqui para conversar. A minha postura como pesquisador e como homem gay, bicha e também afetado pela não binariedade, daqui a pouco a gente fala sobre isso, vai ser importante, mas vai ser muito importante também o que vocês vão dizer. Quais as impressões de vocês, vocês como profissionais ou como estudantes, eu não sei exatamente qual é o lugar que vocês ocupam, mas qualquer que seja o lugar, como cidadãos e cidadãs, né, vocês o que pensam sobre a linguagem não binária, quais são as questões que vocês podem trazer para a gente pensar na escola. Mais particularmente eu vou falar de uma pedagogia linguística, mas não entendam aqui, eu coloquei até ali, aula de língua, né? Mas não entendo essa pedagogia linguística como exclusivamente a pedagogia da aula de quem está lecionando língua portuguesa, língua inglesa, língua não. A pedagogia linguística é um compromisso de qualquer educador, né? Bom, eu estou vindo de Recife, né? Estou vindo para acompanhar a Ana Lorena, que está ali atrás, a gente acabou de falar dela, na defesa dela amanhã, né? Então está todo mundo aqui convidado para participar. Tive a alegria de orientar o trabalho de Ana e sou de uma cidade do lado de Recife, da região metropolitana, chamada Camaragibe, que é como se fosse um bairro de Recife, que é uma cidade meu dormitório, né? E lá eu trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é uma das universidades federais do nosso estado, Pernambuco. Trabalho lá e colaboro com outra universidade, que é a Universidade Federal de Pernambuco. A Universidade Federal Rural é uma universidade que começou com as ciências agrárias e hoje ela acolhe várias áreas de conhecimento, né? Eu sou professor de língua portuguesa e de linguística. Então eu vou falar aqui, meu lugar de fala é esse lugar de quem ensina língua, é esse lugar de quem trabalha com linguística, né? Então quem for da área de letras aqui vai, né, ter interlocução comigo. Mas também vou falar de um lugar de um cara que cresceu, vive numa cultura em que os gestos de gênero são muito importantes e que ficou atento a isso porque de alguma forma sofreu bastante por conta disso. Eu sempre fui um garoto afeminado, um menino que teve o feminino como referência de vida, e isso numa sociedade como a nossa é muito perigoso, né? Porque isso mexe com o ideário de masculinidade que não pode ser maculado, não pode ser deturpado, né? Então, de alguma forma, esse tema também me afeta, ainda que eu não seja uma pessoa não binária.
Estou usando alguns termos aqui que talvez vocês conheçam, talvez não, e aí depois vocês podem apertar o botão vermelho para perguntar e a gente vai conversando sobre isso. Pessoas não binárias são aquelas pessoas que não se identificam nem como homens exclusivamente, nem como mulheres exclusivamente. Eu sou uma pessoa que me identifico como homem, né? Uma pessoa cisgênera, mas eu tenho atravessamentos da feminilidade, então a gente pode falar de uma não binariedade também em outra perspectiva, não só do ponto de vista da identidade. Depois a gente fala sobre isso. E aí o que é que eu fiz? Titulei essa minha fala aqui hoje, que é na verdade um resquíciozinho de uma fala, de uma pesquisa que eu desenvolvo já há algum tempo, por linguagem inclusiva de gênero na escola. Mas vocês podem depois conversar comigo, a gente pode trocar figurinhas para além desse momento, que tem muita coisa para a gente falar, né? Esse material vocês podem ter, eu posso passar para vocês os slides, inclusive no final eu coloco várias referências bibliográficas, então para quem quiser estudar o assunto ou simplesmente ter algum tipo de amparo, vocês podem ter esse material, pega comigo, pega com o Lucineudo, sem problema nenhum, né? O Lucineudo me propôs falar sobre a linguagem não binária, que é um tema de pesquisa meu desde 2021, na escola. E aí quando ele falou sobre isso, eu fiquei pensando, caramba, falar disso na escola, mas se na escola não sistematizam isso? Então o que é que eu vou dizer, né? Porque na escola do Brasil, a gente não tem efetivamente, do ponto de vista curricular, uma consideração à linguagem não binária, que eu já vou adiantando, é qualquer manifestação de linguagem que vá romper a ideia de mundo dividida entre homens e mulheres, né? Que existem mais possibilidades do que ser homens e mulheres. Então linguagem não binária é qualquer manifestação de linguagem que vá dizer não a única e exclusivamente essa possibilidade da dicotomia homem e mulher, né? Eu agora estou olhando para vocês aqui, estou supondo qual o gênero de vocês. Eu não posso asseverar esse gênero de vocês, né? Mas, de maneira geral, as pessoas quando olham para a gente, dizem garota, garoto, homem, mulher, menino, menina, né? A gente sempre faz isso. Às vezes, quando tem um determinado hibridismo no corpo, a gente tem uma certa dúvida, mas automaticamente a gente quer encaixar. Eu sei que ela é menina, olha como ela está usando o cabelo. Eu sei que ele é um rapaz, olha o modelo de óculos dele. Usa barba, não usa. A gente quer encaixar. Nesse modelo de sociedade que encaixa tudo dentro de um binário masculino e feminino, qualquer manifestação de linguagem que diga não a isso e vá produzir outros efeitos de sentido, a gente chama de linguagem não binária. Então, linguagem não binária não é só o xzinho no final de uma palavra, nem o ezinho no final da palavra, mudando uma palavra, como a gente tem visto por aí, né? Então, é desse ponto de partida que eu queria começar, e aí dizendo, já que a escola não sistematiza, eu fiquei pensando, você pediu para eu falar sobre esse assunto, como é que eu vou falar se a gente não tem essa sistematicidade curricular? Eu vou falar do lugar da ausência, né? Uma coisa que eu tenho conversado, inclusive, com a Ana Lorena, que é a doutoranda que vai defender amanhã. O lugar da ausência é discurso também, o silenciamento, a não presença. No Brasil, por exemplo, hoje, a gente não pode dizer que existam apenas os pronomes tradicionais que a gente estuda na escola. É verdade ou não é que a escola ainda ensina que os pronomes pessoais lá, os pronomes sujeitos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Se a gente pega os materiais didáticos, se a gente ainda vê o que é considerado padrão dentro do ensino, da orientação de ensino que a gente ainda recorre a estes recursos quando a gente está, por exemplo, pensando em pronominalização, né? Mas a gente já sabe, já há muito tempo, desde os estudos dos anos 80 mais ou menos, na sociolinguística do Brasil, que a gente não usa o nós de maneira corriqueira, nem na fala e às vezes também na escrita, né? A gente usa o agente. Então, agente, por exemplo, é um pronome muito comum, né? Para se usar e, portanto, é parte dos pronomes sujeitos ali na nossa língua, na gramática funcional que está em uso no português. A gente diz que agente, então, substitui muitas vezes o pronome nós e, consequentemente, isso vai mexer na conjugação do pronome. Da mesma maneira que a gente diz que o vós quase ninguém usa, né? Se a gente não lê na Bíblia ou em alguns textos mais castiços, quase ninguém usa o vós. A gente usa muito corriqueiramente o vocês, que é uma forma que substitui o vós no Brasil. Isso eu acho que quem estuda letras já sabe de cor, essas mudanças que muitas vezes a escola não contempla. Agora imagine vocês, se há novas mudanças, aquelas mais recentes, como por exemplo os neopronomes, que são alguns pronomes que eu vou citar, inclusive, e que existem Brasil afora, como ele, elo e outros pronomes que as pessoas têm criado para dar conta da experiência não binária. Imagine essas formas, elas que não estão na escola mesmo, mas elas existem. Da mesma maneira que o agente, que vocês e outras possibilidades existem, o elo, o ele e outras formas existem. Se a gente está pensando em língua, a gente está pensando naquilo que existe.
mas a escola não vai sistematizar, porque muitas vezes ela vai se amparar naquilo que é uma norma padrão e idealizada da língua. Por isso que eu estava falando que talvez a gente parta dos silenciamentos, ou seja, a gente não vai falar do que a escola faz, mas do que ela não faz, do que ela poderia fazer e infelizmente não faz, que é reconhecer a língua como tal e entender qual é a realidade social do português brasileiro. Dito isso, tudo um preâmbulo para entrar nos slides aqui, né? Queria mostrar para vocês um pouquinho do que eu planejei para a gente ir conversando. Mas aí vão anotando e vão trazendo as questões do que eu falei e também do que eu não disse, que é uma questão para vocês no dia a dia do trabalho, na formação, etc. Tá? Falando sobre um projeto de extensão que faz parte da nossa pesquisa, porque eu comecei a me interessar por esse tema depois de me interessar pelo tema de gênero e sexualidade dissidente. O que é gênero e sexualidade dissidente? São todas aquelas possibilidades de performar gênero, né, de quem nós somos, e de performar a nossa sexualidade, nossa corporidade, né, as nossas práticas eróticas, fora daquilo que é considerado padrão. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que é considerado padrão. Basta viver numa cultura como a nossa, ocidental, capitalista, urbana, que a gente imediatamente sabe o que é um gênero dissidente, o que é uma sexualidade dissidente. Eu vou dizer para vocês que, em alguma medida, né, ser mulher nessa sociedade é ser dissidente. Num país em que a cada 12 horas uma mulher é violentada porque é mulher, né? Num país em que o grau, assim, o índice de feminicídio é altíssimo, e a cada dia, quando a gente abre o jornal, lê na internet ou na TV, a gente percebe um novo caso de violência, inclusive letal, porque a mulher é mulher, ou seja, as pessoas acham, os homens, né, principalmente acham que ela pode ser objetificada. O gênero mulher, a Ana vai falar isso inclusive amanhã na apresentação dela, mulher, ou trazer essa alcunha, né, desse signo para si, mulher, essa identidade, é um perigo numa sociedade como a nossa, né? É arriscar muito, não deixa de ser dissidente. Mas também tem outras possibilidades de dissidência, e aí, quando eu estudava gênero e sexualidade dissidente, eu criava ali algumas pesquisas para poder me dedicar a isso no campo da linguística. Daí nasce um projeto de extensão que surgiu ano passado, chamado Observatório Brasileiro da Linguagem Não Binária, só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo lá em Pernambuco, né, no nosso grupo de pesquisa. Esse observatório, ele tem como âncora, né, um grupo de pesquisa que é o Núcleo de Estudos Queer Decoloniais. A gente inclusive tem uma rede no Instagram, se quiserem podem seguir a gente, que é no Queer UFRPE, do qual a Ana Lorena faz parte. E aí nós temos várias pesquisas que se dedicam a essa temática que a gente está discutindo e outras, né? Bom, de maneira geral, o que eu vou dizer hoje aqui faz parte de uma pesquisa desse grupo em particular. A pesquisa que eu uso, que tem vários braços desse grupo, observem a relação de contiguidade, né? O grupo que tem, por sua vez, aquele projeto de extensão lá em cima, e também tem uma pesquisa, uma delas, que é essa que eu vou dizer agora para vocês, é a pesquisa que vai nutrir um pouco a minha fala aqui. A pesquisa titulada Deixa a Minha Língua Lamber o que Quiser, Linguagem Disjuntiva de Gênero no Brasil, né? Por que eu estou mostrando isso de cara para vocês? Para dizer que a gente está falando com amparo acadêmico e científico. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, existe sistematicidade para a produção de conhecimento sobre o que a gente vai discutir aqui hoje. E é muito importante que, às vezes, eu até estava conversando com o Bernardo lá fora agora, a gente se muna desses conhecimentos para poder debater publicamente e saiba como usar no campo pedagógico, principalmente, né? O que é que faz esse projeto de pesquisa, né? Não sei se, acho que não vai dar para vocês lerem muito, por conta da luminosidade, mas eu vou ler aqui para vocês, né? Ele tem um campo que é uma cartografia e catalogação de registros de designação disjuntiva de gênero no português brasileiro, né? É um trabalho de cartografar, mapear os registros no Brasil, né? Também tem um outro braço que é a etnografia sobre a compreensão e apresentação e apreciação de desigualdades disjuntivas de gênero no português brasileiro por pessoas não binárias. Essa parte aí a gente ainda vai iniciar, é um trabalho etnográfico. Um terceiro momento, um terceiro braço, que é a análise da curricularização do português, da pedagogia linguística escolar, de designação disjuntiva de gênero no português brasileiro, que é um trabalho que a gente está fazendo para identificar como é que a escola no estado de Pernambuco tem tratado esse tema, né? Esse é um trabalho que está começando agora. E, por fim, um levantamento e a análise de projetos de lei e decretos que proíbem desigualdade, que proíbem designações disjuntivas não binárias de gênero
do português brasileiro em circulação em instituições de ensino, né? Bom, esses projetos, que são, na verdade, campos participando dessa pesquisa, cada qual tem um objetivo diferente para poder colher dados para falar o que a gente vai falar aqui hoje, para discutir o que eu vou discutir aqui com vocês hoje. Além disso, né, o Observatório Brasileiro da Linguagem Inclusiva de Gênero, que é esse projeto de extensão, está amparado nesse projeto de pesquisa e tem algumas demandas, dentre as quais catalogar grupos e eventos acadêmicos, bem como pesquisas e publicações científicas no Brasil sobre a linguagem não binária de gênero, né? Inspecionar práticas de proibicionismo do Estado, projetos de lei, decretos e ações de ordem jurídica em relação ao uso e à menção à linguagem não binária de gênero, catalogar obras de arte, artistas e produtos no campo do entretenimento que mobilizam linguagem não binária de gênero no Brasil e construir uma rede de coletivos de artistas e ativistas que articulam linguagem não binária de gênero no Brasil. Isso tudo para você ter uma ideia do que a gente está fazendo nessa pesquisa e nesse grupo de pesquisa para falar sobre esse tema hoje aqui com vocês. Isso é muito importante. Eu não sei se eu estou falando com apenas pessoas que são da academia, ou passaram pela academia, ou têm um pé na academia, mas para quem estuda na universidade, desenvolve pesquisa, está na pós-graduação, faz iniciação científica, ter esse amparo institucional e esse desenvolvimento de trabalho acadêmico é muito importante, né? Bom, não posso deixar de dizer também que essa palestra aqui, que esse momento que a gente está conversando, dialoga com algumas pesquisas que faz parte do NUQUIR, esse grupo que eu mencionei para vocês. Dentre elas, a pesquisa de Ana Lorena Santana, sobre representações da mulheridade em livros didáticos para os últimos anos do ensino fundamental da língua portuguesa, né, como o Sineudo já falou. A pesquisa também de doutoramento, também de um doutorado está sendo concluído, de José Amado da Costa, sobre a violência LGBTQIA+, fóbica em Universidade de Pernambuco e respostas da pedagogia e como combate essa situação. Também há trabalhos no campo da pós-graduação mais do mestrado, nível de mestrado, de Richard Fernandes, sobre representações sobre menstruação e o corpo que menstrua em narrativas de mulheres e pessoas que se identificam como não mulheres, assim como a pesquisa de Nay Monteiro sobre representações de masculinidade bicha no aplicativo de relacionamentos românticos e sexuais Drive. Uma pesquisa mais recente, mestrado, tem se construído lá, de Melqui Andrade, sobre representações de gênero incidente em grafites de banheiro em escolas pernambucanas. Uma outra pesquisa é, agora sim, algumas mais voltadas à linguagem não binária, de Igor Rafael, também de mestrado, sobre designações feminino bicha na língua portuguesa. Gustavo Paraíso, com a pesquisa Representações da linguagem não binária em projetos de lei no Brasil. Amanda Monteiro, né, com um trabalho que está começando agora sobre a representação da não binariedade de gênero em livros didáticos do primeiro ano fundamental no Brasil. Inclusive é um trabalho que lê o trabalho de Ana Lorena, lê aquele trabalho lá em cima e está já bebendo os resultados da pesquisa de Ana, né, que é um trabalho de mestrado, que é o de Amanda Monteiro. E por fim, a gente está construindo a nossa primeira comissão política de pessoas LGBT na minha universidade, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso tudo para dizer, portanto, que existe uma rede da qual a gente participa, falando sobre esse assunto e discutindo gênero dissidente e sexualidade dissidente. Bom, vamos começar então sobre o assunto em si, né? Acho que antes de mais nada, eu dividi a minha fala aqui em 3 grandes momentos. O primeiro deles é falar sobre os preâmbulos de alguns conhecimentos, que em 40 minutos dá, né, é o que eu acho que consigo, para a gente conseguir falar sobre linguagem não binária. Segundo momento, a linguagem não binária em si, e o terceiro momento, alguns tópicos que a gente consegue vislumbrar para poder debater e contemplar esse tema na escola, em particular, né? Então vamos primeiro a alguns fundamentos da linguagem não binária de gênero. Eu considero que a gente precisa, para falar sobre esse assunto, entender outros assuntos que estão atrelados a ele, mas que não são exatamente sobre linguagem estrito sensu, né? Então, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Pensar um pouco sobre o que é que a gente está chamando de gênero, o que é que a gente está chamando de sexualidade, o que é que a gente está chamando de corpo, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a binariedade de gênero, né, essa ideia dos corpos binários, das experiências binárias, como a gente estava vendo e discutindo agora há pouco, né, os espectros masculino e feminino, né, é um efeito de ideologias coloniais. E ideologias coloniais que vão dividir o mundo em dicotomias que são
díades, binariedades, que são decorrentes de um ideário greco-romano. A gente lega ao longo da história, nesse território que a gente está aqui, todo mundo já sabe que houve uma invasão portuguesa 500 e poucos anos atrás, né? Essa invasão portuguesa, que era ali o comecinho da modernidade, 1500, né? Trazia, por sua vez, todo um rastro cosmológico, religioso, cultural, de tudo aquilo que aconteceu 15 séculos antes, né? Ou 10 séculos antes, ao longo da história da própria constituição do povo português da Península Ibérica, que a gente sabe dessa história, que a gente estuda isso na escola, né? E que vem de toda a cultura românica, por sua vez também da intervenção grega e por aí vai. Tudo isso vai legar para a gente uma visão de mundo que está aqui e agora com a gente. Dentre várias coisas que a gente tem como herança, a noção de mundo dividido em binários, né? Em binários, em duplicidades. E aí eu trago para conversar com a gente duas referências que falam sobre isso e que eu acho que vocês podem conhecer. Uma delas que é de uma colega, né, inclusive que esteve aqui no estado do Ceará, Helena Vieira, que é uma pesquisadora, que é uma ativista, que tem produzido cursos, muitos deles gratuitos na internet, e tem falado muito sobre esse assunto, bem como uma feminista já falecida aqui, a latino-americana, e que trouxe várias contribuições sobre um feminismo que olha para um lugar que não é colonial, a Maria Lugones. Eu estou conversando um pouco com elas duas para dizer, esse mundo em que a gente vive é um mundo binário, porque essa ideia de binariedade vem de uma história cultural que a gente herda, né? De um mundo que olha para a realidade de uma maneira binária, né? E a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? Então a gente vive uma relação platonista para poder se ancorar também com a filosofia do Platão, né? É um mundo entre bem e mal, sagrado, profano, certo, errado, e também de gêneros masculinos e femininos, de corpos, de machos e de fêmeas. Essa visão de mundo, que é sempre binária e opositora, tanto que a gente diz assim, eu gosto do sexo oposto. O sexo oposto, o corpo oposto, não é assim que a gente se relaciona, né? Com as pessoas e os corpos. Essa visão opositora, opositiva, ela é legado dessa história cultural que a gente herda ao longo dos séculos. E é por conta disso que eu estou dizendo que gênero, ou a binariedade de gênero, é um fruto colonial, porque é uma herança da nossa colonialidade, que é uma leitura que a gente faz dos hábitos, do ideal de mundo advindo do colonialismo que a gente viveu e ainda vive, né? E ainda vive. Vou dar só um exemplo simples, que muitas vezes a gente não pensa. O nosso conceito de estética. Quase todo mundo, né, segue, né, o que é padrão na nossa sociedade, um modelo de estética de sincronia, né? A sincronia como um valor de estética. Tudo que não é sincrônico, tudo que não é balanceado, né, é um modelo daquilo que a gente compreende como feio. E isso também é uma herança nossa dessa cultura greco-romana, greco-latina. Um outro exemplo muito comum, as nossas religiões, né? As principais religiões, aquelas em que o Estado muitas vezes coloca um símbolo ali na parede, aquela em que a gente considera que é a religião oficial dos países no Ocidente, são as religiões cristãs, a cultura ou a cultura judaico-cristã. Isso também é um resquício da nossa história de colonialidade. Então a gente não pode perder de vista que gênero também é um resquício da nossa história de colonialidade, né? Fiquem de olho nisso, né? Bom, e aí essas dicotomias, ou seja, essas díades, essas binariedades, colonizam a nossa subjetividade. A gente vai marcando a maneira como nos tornamos sujeitos, sujeitas, a partir dessa ideia de binariedade. Então, essa ideia vem de uma matriz cultural que está muito arraigada entre nós e que a gente não precisa nem teorizar. Mas eu vou falar e vou trazer um pouquinho aqui para vocês. A matriz que a gente chama de matriz, a partir de alguns estudos dos anos 80, de inteligibilidade de gênero, ou inteligibilidade de sexo-gênero. O que é que significa essa palavra nesse contexto? Inteligibilidade. Correspondência. É uma matriz em que a gente vai fazer correspondência. Ora, se a gente vive numa cultura cristã e judaica que diz inclusive que crescer e multiplicar, né? O que a gente mais quer é formar família de maneira tradicional, pelos meios
das possibilidades biológicas que o corpo permite, né? E, portanto, criar uma herança contínua na humanidade a partir de um legado que vem muito nessa relação entre inteligibilidade e de correspondência. Os corpos correspondentes são aqueles corpos que se complementam para dar conta dessa cultura natalista, né? Do nascimento biológico, da sucessão biológica, da construção da humanidade pela biologia e por aí vai. Bem como a própria ideia de sincronia também entre os corpos. Então, inteligibilidade aqui, leiam como relação, correspondência, né? Então, quais são as possibilidades de relação, correspondência que a gente vê dentro de uma matriz cultural que toca diretamente o assunto que a gente está discutindo hoje, que é a linguagem não binária de gênero? A relação entre corpo físico, com gênero, com desejo afetivo sexual e com prática sexual, né? E aí a gente vai mostrar aqui, já, algumas características para vocês. Isso tudo também é discutido no campo da antropologia, sistematizado na filosofia crítica, dentro da sociologia, por algumas pessoas, e eu vou citar duas aqui, uma delas brasileira, né, na área da educação, não sei se tem alguém aqui da pedagogia, a professora Guacira Lopes Louro, que é uma grande influência para os estudos de gênero na educação, desde o começo, do final do século, dos anos 90, começo desse século, que agora é professora aposentada, é do Rio Grande do Sul, e que foi a primeira pessoa a trazer essa discussão aqui para o Brasil. Muito vinculada a uma outra autora, que eu também cito ali, depois que contei a biografia, que é muito falada hoje no Brasil, a Judith Butler, né, uma estadunidense, professora da Universidade da Califórnia, filósofa e uma pessoa que está sempre discutindo política e questões ligadas obrigado, Ana. Questões ligadas a gênero, corpo e sociedade de maneira geral, né, direito, etc. E tal. Então, a Judith Butler, que é uma referência grande para a Guacira Lopes Louro, são duas autoras com as quais eu converso para poder falar um pouquinho desse ponto aqui que eu estou falando para vocês, dessa correlação, né? Que danado é isso? Que correlação é essa entre corpo físico, gênero, desejo afetivo sexual e prática sexual? Quem preenche uma determinada matriz de correlação, né, que a gente conhece bem, eu vou mostrar, mas todo mundo conhece, faz parte daqueles corpos que são considerados corpos do bem, sagrados e certos, né? E essa matriz está completamente vinculada à ideia de que, se o corpo é lido dentro da nossa cultura como sendo o corpo do sexo biológico, o corpo físico do sexo masculino e quase sempre atrelado a uma constituição cromossômica, uma constituição genética, é daquilo que a gente concebe como corpo XY, né? O corpo formado pelo sistema próstata, testículo, pênis, né? Esse corpo é lido como sendo o corpo de um homem. Quando uma criança nasce, a gente diz que é um menino. Consequentemente, a gente espera, na nossa cultura, que esse corpo, que essa existência, se relacione com um outro corpo, erótico sexualmente, que é o corpo da mulher, o corpo da menina, atuando, inclusive, dentro de um papel cissexual, assim que a gente chama, depois eu vou dizer o que significa esse nome, que é um papel de atividade, proatividade em relação ao outro corpo. Então, por exemplo, o menino, que é XY, e portanto ele ser menino, homem, macho, ele vai namorar a menina e vai ter uma postura ativa, não só sexualmente, mas na vida. Tanto que vocês veem, por exemplo, geralmente quando tem um casal hétero, né? Ou um casal, às vezes homo, mas em que tem essa divisão muito marcada, às vezes de masculinidade e feminilidade, né? Na hora de dirigir um carro, geralmente, ainda que os dois saibam dirigir, é o homem que ocupa esse lugar, né? Quando vocês veem na direção, quando vocês veem um casal hétero, muitas vezes, ou que performa essa heteronormatividade, quando estão tirando foto, muitas vezes existe uma tentativa de uma performance de imagem que o corpo do homem aparece como um corpo que geralmente protege ou envolve o corpo da mulher. Geralmente, nessa cultura nossa, a participação maior nas decisões do homem é lido como cavalheirismo. Ou seja, eu estou falando aqui de atividade, não só como atividade sexual, mas atividade social também, né? Do outro lado, ou seja, o outro lado que é considerado binário, que é o corpo do sexo feminino, do XX, o corpo do sistema útero, ovário, vagina, você tem esse corpo lido como sendo da menina ou da mulher, que é aquele que vai se relacionar com o corpo do homem e tendo uma subserviência ou uma atitude passiva, tanto do ponto de vista sexual quanto do ponto de vista social. Isso eu estou dizendo aqui só sistematizando com palavras, mas todo mundo aqui conhece, né? A gente há de dizer que isso não é desconhecido de ninguém, isso daí não é nenhum mistério, a gente vive isso na nossa cultura. Qualquer corpo e existência que vá romper com isso está fora desse padrão, considerado um padrão da matriz
cultural na nossa vida, na nossa sociedade. E aí eu vou colocar aqui um quadradinho, um retângulozinho, para marcar a parte de cima e dizer: essa primeira relação é aquela relação considerada dominante, né? Basta a gente viver numa sociedade como a nossa, né? E basta observar os nossos hábitos que a gente considera isso facilmente, percebe isso facilmente. Mas quando a gente vai para os números estatísticos que vão mostrar, por exemplo, da predominância de homens em lugares de poder, da predominância de homens, inclusive, em decisões fortuitas no dia a dia, ou aqueles números que eu falei, né? O dado que eu mencionei aqui de a cada 12 horas, eu acho que inclusive esse dado está até antigo, se eu não me engano, esse dado mudou recentemente, infelizmente diminuiu o número de tempo, mas a cada 12 horas, até pouco tempo, era um período em que uma mulher era violentada por ser mulher. Quando chega desses dados ou vê o que é corriqueiro na nossa cultura, a gente percebe que, óbvio, que o sexo masculino, que o homem, que esse corpo do próstata, pênis, testículo, por aí vai, é aquele corpo considerado o corpo dominante. Então a gente tem uma sociedade, além de binarista, uma sociedade em que dentro desse binário tem uma hierarquização, né? Isso tudo a gente já sabe. Para que a gente está falando sobre isso aqui, numa palestra, numa discussão sobre linguagem não binária? É porque isso é pano de fundo para falar sobre linguagem não binária. Não dá para falar sobre linguagem neutra, não binária, depois a gente pode falar melhor sobre isso, disruptiva, inclusiva, sem considerar esses aspectos, né? Isso é muito importante. E aí eu geralmente faço isso daqui, que eu não vou voltar a discutir pormenorizadamente com vocês, mas é um quadrozinho que eu acho que ilustra um pouquinho o que a gente está falando, né? Eu coloco ali em colunas as relações de cada eixo, os 4 eixos da matriz, e na relação ali, né, quem estudou função da matemática conhece bem essa relação, né, essa relação assim, na horizontal, a relação de correspondência ou de inteligibilidade, né? Estou colocando também algumas palavrinhas para a gente entender cada relação. Por exemplo, nessa relação aí de sexo e de gênero, imediatamente a gente identifica isso como uma cisgeneridade, né, ou uma cisnormatividade, que é a norma. Cis é esse prefixo que indica está do lado de, em consonância de, né? É esse prefixo que a gente herda também de outras culturas que construíram nossa língua e que identifica aquele corpo que está em consonância com o gênero que é atribuído dentro da nossa cultura. Quando uma criança nasce, volta aquele exemplo que todo mundo dá, né? Quando a criança nasce, imediatamente a gente identifica esse corpo. Eu gosto de dar um outro exemplo também, além da criança nascendo, da criança sendo planejada. Quando eu olho para uma pessoa, né, como mais ou menos eu fiz agora aquele exercício de dizer o óculos de alguém ou o cabelo de alguém. Quando eu olho para ela e vejo ela entrando de vestido, né, vejo que ela está de batom, né, então, portanto, eu olho para um discurso que ela está performando e que pode ter escolhido ou não, mas está performando para a gente, imediatamente eu atribuo aqueles signos a um ideário de gênero e olho para aquele corpo, inclusive pelo corpo propriamente biológico, né, e atribuo a um gênero diretamente ligado a esse binário aqui, né? Então, isso é a cisgeneridade, essa normatividade. Aquela ideia de que esses corpos são necessariamente heterossexuais, a gente chama de heterossexualidade compulsória, que é um conceito que a gente usa desde o começo dos anos 80. Cisgeneridade e cisnormatividade também, tá? São todos conceitos que são articulados tanto nas práticas ativistas quanto na academia. E heterossexualidade compulsória é aquele conceito que a gente usa para dizer: a gente pressupõe dentro dessa cultura da matriz que todo mundo é heterossexual, quando na verdade não é. A gente age assim. Então, por exemplo, quando um adolescente está crescendo, desenvolvendo, né, conhecendo seu corpo, imediatamente a família dentro da matriz vai imaginar que aquela pessoa vai construir a sua sexualidade em direção ao corpo considerado oposto, né? Porque a gente imagina que a sexualidade necessariamente vai ser heterossexual, né? Não estamos na cama de todo mundo, não conhecemos a intimidade de todo mundo, mas pelo que a gente vive cada vez mais, da sociedade que está saindo do armário, que está vivendo inclusive sexualidades fluidas e diferentes, sustentar essa ideia de heterossexualidade compulsória tem se tornado bastante problemático, mas ainda assim é um conceito vigente. Ali no final, eu disse sexualidade, que é essa ideia de atividade e passividade como sendo polos dos corpos masculino e feminino, né? E inclusive na prática sexual, né? É bom dizer que nem todos os casais que são heterossexuais, cisgêneros, né? O homem e a mulher cisgênero, que tem aquele corpo ali que preenche essa relação de macho, homem, fêmea, mulher, nem todos os casais heterossexuais assim vivenciam a relação cissexual, né? Há uma série de pesquisas etnográficas da antropologia e outras áreas de conhecimento que já mostram que a prática sexual de vários casais que são considerados tradicionais
também varia muito e existe uma série de mudanças daquilo que a gente considera que é tradicional na relação, né? Do ponto de vista das suas práticas, dos seus papéis sexuais em si, penetração, etc. Bom, tudo isso, esse jogo de distinção, a gente chama de heteronormatividade, né? Que é a palavra que a gente está juntando às vezes com as outras, e diz cis, heteronormatividade e tal, para dizer a sociedade é binária. Além disso, eu uso uma outra palavrinha para falar especificamente da minha pesquisa sobre binariedade de gênero, que é duonormatividade, uma palavra que eu tenho construído para entender a manifestação da heteronormatividade, que são todas as díades, todas as dicotomias, para entender elas de maneira particular voltado à binariedade de gênero. Bom, isso tudo aqui é a matriz. A matriz se constitui dessa maneira. Mas tem alguns corpos, algumas experiências que fogem à matriz. E eu estou colocando aqui numa linha de baixo como alguns exemplos, alguns nomes. Então eu coloco ali pessoas intersexo. O que são as pessoas intersexo? Né? A gente não vai passar muito tempo falando sobre isso, mas é sempre bom esclarecer. São pessoas que não compreendem o seu corpo, né? O aparato biológico do seu corpo, genitália, aparelhos reprodutores, como unívocos, ou formados apenas daqueles padrões XY, XX. São corpos que nascem, que vêm ao mundo com outras experiências biológicas. E esses corpos, eles são legítimos também. Muitos deles passam por cirurgias reparadoras quando crianças, mas são corpos legítimos. Antigamente, para quem tem a minha idade, um pouquinho mais para trás, né, lembra que existia um nome que as pessoas usavam muito para esses corpos. Até na televisão, algumas novelas já abordaram isso, que eram as pessoas hermafroditas. Não sei se vocês lembram, né? Essa palavra já não é mais usada, inclusive no Brasil existe um grupo amplo, né, coletivos ativistas de pessoas intersexo, que vão questionar alguns termos e algumas formas de tratar as suas experiências de vida, que são experiências legítimas. Elas não estão na matriz. As pessoas trans, sejam elas binárias, e aí eu coloco na linguagem não binária ali, binárias ou não binárias, as pessoas que não se identificam com a cisnormatividade, também são pessoas que não compreendem a matriz, né? E essas a gente tem conhecido cada vez mais, né? Graças a Deus, a gente está vendo aí o mundo demonstrando as pessoas se apresentando como pessoas trans. Por mais que nós vivamos no país, todo mundo já sabe isso, mais transfóbico do mundo, né? Quem não sabe, eu acho que é importante, inclusive, para ser um bom educador, uma boa educadora, educadore, conhecer isso. Nós somos o país mais transfóbico do mundo, porque mesmo não sendo um país teocrático, né? Nós não somos o país em que a lei e a representação política é uma representação vinculada a uma religião em particular. Nós somos um país laico. Então, mesmo não sendo um país teocrático, nós somos esse país democrático cheio de problemas, né? Nós somos o país em que as pessoas trans, sobretudo as mulheres trans, né, mais morrem no mundo. Além disso, eu coloquei também lá o grupo de assexuais, que são aquelas pessoas que não necessariamente vão namorar, vão se relacionar por meio da atração física sexual. Elas existem, podem estar aqui entre nós e elas também rompem a matriz. Dito tudo isso, eu acho que é importante a gente seguir em nome da linguagem não binária e pensar onde ela se encaixa. Aqui estão alguns exemplos, eu não vou me prolongar, né? Só alguns exemplos para ilustrar de pessoas ouvidas ininteligentes, para usar aquela palavra que eu acabei de usar agora, inteligibilidade, ou não inteligíveis, ou seja, não correspondentes à matriz, né? Bom, vamos então falar sobre linguagem não binária. Na minha pesquisa, eu tenho nomeado linguagem não binária, mas eu sei que a maior parte de vocês aqui ouvem por aí linguagem neutra, né? Então todo mundo dizendo, por que Irã está falando linguagem não binária, né? É uma outra forma de usar, né? Linguagem neutra, linguagem não binária. Na pesquisa, na verdade, eu parti no comecinho dela, nem foi de linguagem não binária, nem linguagem neutra. Eu parti, como eu sou da educação também, né, sou um profissional da educação na área de letras, mas na pedagogia linguística, a educação, direitos humanos, usa muito o termo linguagem inclusiva de gênero, que eu não sei se vocês já viram por aí. Então, o que seria a linguagem inclusiva de gênero? Eu considero ela um grande guarda-chuva, é um rótulo para dizer o seguinte, como eu coloquei de maneira muito ampassã ali. É um conjunto de mecanismos, e aí não só de palavras, de mecanismos de linguagem, que constrói sentidos de gênero além das dominações masculinista e binária. Ou seja, não vai se vincular à dominação masculinista, nem vai se vincular ao ideário de mundo que é duonormativo binário, que vai tentar romper com isso, com uma experiência de vida das pessoas ou de outras pessoas que não vivenciam exatamente a não binariedade, mas advogam por um mundo pela diferença. E eu acho, né,
que vocês aqui, como profissionais de educação, como pessoas acadêmicas, também advogam por um mundo cada vez mais equânime e em que a diferença é central, né? Então, na verdade, uma linguagem inclusiva de gênero está a favor das diferenças, né? E indo de encontro às hierarquias que abusam de poder e dominam a sociedade. Bom, e aí do ponto de vista da negação de um ideário masculinista, lembra que agora há pouco eu disse para vocês, o mundo é dividido entre homens e mulheres, isso é o padrão. E nesse padrão que é ocidental, urbano, capitalista, é sempre bom dizer isso, porque a gente não pode negar que esse não é um padrão universal. Em culturas pregressas, em outras culturas em partes do Brasil, inclusive culturas indígenas e povos do mundo afora, nós não temos essa matriz como padrão. Isso é de um mundo capitalista, ocidental ou ocidentalista, não só ocidental, mas ocidentalista, urbano e por aí vai. Então, esse mundo que, como a gente estava dizendo agora há pouco, divide as pessoas entre homens e mulheres e o homem como a parte dominante, por assim dizer, né? A gente tem duas questões aí implicadas, né? A dicotomia homem e mulher e aquilo que eu falei agora há pouco, quando eu mostrei lá o retângulozinho, o masculino como predominante. Levando esse quesito do masculino como predominante, a linguagem inclusive de gênero vai propor romper com essa ideia do masculino predominante, né? Por exemplo, fazendo uma negação do masculino e do homem, né? Como identidades, né? Como performances universais de gênero. Em geral, como esse lugar de poder ou essa identidade de poder, a gente parte dessa identidade para entender o que é gênero. Então a gente diz, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, né, quem faz uma análise um pouco mais crítica talvez tenha percebido, até hoje, né, desde os anos 80, dos anos 90 principalmente, quando a gente fala assim, política de gênero, estudos de gênero. No Brasil, por exemplo, começaram a eclodir departamentos que estudam gênero no Brasil. Geralmente estava se falando sobre mulher. Ou então, por exemplo, violência de gênero, que é uma palavra inclusive usada em políticas públicas no Brasil. Violência de gênero. A violência perpetrada contra a mulher. Gênero é uma palavra que acabou sendo indexicalizada ou relacionada ao que é mulher. Então, gênero é o que é que tem gênero, o que é que tem categoria, o que é que tem classificação? A mulher. O homem, ou masculino, ou a experiência que não é da mulher, nessa dicotomia, né, ocidental que eu falei para vocês, né, não é o que é classificado como tem gênero. Lembrando que gênero é uma palavra que vem inclusive na nossa história do latim para dizer categorização, classificação. Tanto que a gente fala de gênero jornalístico, gênero discursivo, gênero de cinema, gênero literário. Né? Gênero é uma palavra que significa caixinha, né? Guardar as coisas na caixinha. Se eu digo que política de gênero, se eu digo que violência de gênero é o da mulher, quem é que está encaixotado? Quem é que está na classificação? O corpo da mulher. O outro não é de gênero, o corpo do homem. Ele é o corpo que não precisa ser nomeado. Ele é o corpo que não precisa ser classificado. E o que não precisa ser nomeado, não precisa ser classificado, o pessoal da linguística conhece isso como as formas não marcadas, né? É aquilo que é a norma, é aquilo que dita a norma, né? Aquilo que é universalizado. Então, essa ideia do masculino do homem como universal é algo que incomoda a uma política da linguagem inclusiva de gênero, né? Por exemplo, né, a proposta de uma linguagem inclusiva de gênero é pensar o masculino gramatical como uma forma não marcada, essa universal, né, da qual a gente parte, né, como uma construção histórica. Como uma construção histórica forjada por uma cultura masculinista. O que é o masculino gramatical? Né? Quando a gente vai para as línguas que tem gênero marcado na morfologia, na palavra, o masculino gramatical é uma forma que a gente usa para construir as frases. Então, por exemplo, o lápis no português é uma palavra do masculino gramatical. Não é uma palavra que se refere a homem. Eu não sou um lápis, ele ou qualquer outra pessoa, Bernardo, não se identifica como lápis. Eu não falo de lápis, eu não uso lápis para falar de homem. É uma palavra para se referir a uma coisa, um objeto. Mas tem uma classificação na nossa língua, e a gente estuda isso ó, lá para trás, né? Último ano do Fundamental 1, primeiro ano do Fundamental 2, é esse um tema que está lá presente, substantivo, né? Gênero, substantivo, até antes. Quando a gente olha para essa palavra, a gente tem um gênero gramatical. Esse gênero gramatical funciona ao longo da nossa história para organizar o sintagma
não sei se estou falando palavra difícil aqui, não sei se todo mundo é de letras, para organizar a oração, para organizar a sentença, ou pegar uma palavra bem simples, todo mundo conhece, a frase. Para organizar a frase. Então, gênero é uma marca organizacional, mas ao longo da história, gênero também serve como uma marca para dizer o Bernardo. Aqui vocês usam um determinante antes de antropônimo, né? O Irã, o Bernardo, né? Lá em Recife a gente não usa, para falar com a pessoa assim. O Irã, né? Para dizer o Bernardo, ele, né? Quer dizer, vocês usam também, enfim, não vou falar sobre isso não, é outra questão. Mas para usar essas palavras, para falar de palavras que se referem a pessoas, a gente também faz uso do gênero gramatical, né? Então a gente vai dizer que o gênero gramatical ele tem basicamente duas funções. Essa função de organizar a frase e uma função de organizar a representação das pessoas. Porém, não só a terminação da palavra menino, menina, mas algumas palavras como homem, palavra inteira, homem, né? Item lexical, um lexema, mulher, outro item lexical, etc. São palavras que têm essa função. Muitas vezes, o que é que a gente faz ao longo da história, por causa da origem na língua latina, que veio do povo, né, que falava latim, construiu o galego, o português europeu, chegou para o português brasileiro e tem o português contemporâneo hoje, né? Nessa história, a gente passou a usar, por causa de um modo em particular, eu não vou entrar em detalhes aqui, do latim, que trouxe consigo o masculino gramatical como uma maneira universalizadora, a gente passou a usar o que é referente a pessoa ou aquilo que também significa o homem, o masculino como pessoa, aquilo que é uma forma usada para se referir a grupos heterogêneos e significar grupos que são formados por homem, mulher e outros tipos. Então, por exemplo, isso na prática quando alguém entra aqui e olha essa sala e vai falar para alguém lá de fora, quem está aqui diz, olha, eles estão assistindo a palestra ou participando da palestra. Esse pronome eles é um pronome do gênero gramatical masculino, mas nem todas as pessoas aqui se identificam com o gênero social masculino, tô certo? Acho que nem todo mundo aqui, vocês não falaram o gênero de vocês, mas eu estou inferindo, né? E isso significa que eu usei, portanto, a forma que é considerada comum lá para o que é significado entre os homens como uma forma universal, uma forma que vai representar grupos heterogêneos. O que é que vai acontecer? Na metade do século XX, as mulheres, grupo dissidente de gênero, que morre todo dia porque é mulher, com o feminismo, com as teorias feministas, vão começar a questionar isso. E vão dizer, por que não usar nas línguas que marcam o gênero uma forma diferente? Por que não usar, em vez de homem, ser humano? Por que não usar, em vez de todas as pessoas? Sabe por quê? As mulheres disseram uma coisa muitíssimo inteligente, né? E dizem até hoje, né? A gente sofre muito, morre. A gente não consegue isso lá para trás, não consegue nem votar. Não tem um espaço, né, não circulamos no espaço social, não trabalhamos com os homens. Vamos, pelo menos na língua, nos colocar usando o feminino gramatical, que é aquilo que nos representa. Legítimo. As usuárias da língua transformando a língua muda como? Como as pessoas usam a língua. Então, lá para trás, já havia essa tentativa que foi ganhando força ao longo do tempo. E aí, em vez de dizer, por exemplo, boa tarde a todos, boa tarde a todos e a todas. Ainda que alguém diga assim, mas todos já não contemplam? Sim, todos contemplam. Mas eu posso optar por todos e todas e ter um reconhecimento do meu público como um gesto para evidenciar alguma coisa que talvez possa ficar oculta se eu não digo todos e todas. Tem três pesquisas, depois eu posso também colocar para vocês, trazer para vocês, em língua francesa, são bem interessantes, que mostram com crianças e adolescentes que têm acesso apenas a nomes com gênero masculino genérico, que eu chamo masculino genérico, essa forma de eles estão ali. Ao longo do tempo, foram pesquisas da psicolinguística e da psicologia cognitiva, que foram mostrando crianças e adolescentes que tiveram acesso a materiais didáticos nas escolas apenas com esses recursos, elas retrataram as mulheres como menos inclusivas e elas passaram a ter um paradigma mental,
com a pauta mental em que, por exemplo, em determinadas profissões, mulheres não participariam, quando participam ou podem participar. Em determinados lugares, mulheres não estariam presentes, quando poderiam estar. Simplesmente porque aqueles nomes não eram usados no feminino gramatical também. Então, pesquisas como essas e outras formas mostram para a gente da força política que tem um exercício como esse. É por isso que eu tenho chamado essa prática de uma glotopolítica, aos modos do que o pessoal das políticas linguísticas no Brasil, né? Eu não me enquadro exatamente nesse ramo de pesquisa, né, políticas linguísticas, mas muita gente das políticas linguísticas no Brasil tem chamado. O que é uma glotopolítica? Esse exercício forte, consciente, reflexivo, que demanda solidariedade, geralmente não é feito, né, sem a participação dos coletivos sociais, dos movimentos sociais, para propor novos modos. Os ativismos antirracistas fizeram isso da população preta, né? As pessoas também hoje, PCD, fazem isso, né? Então, por exemplo, quando você vê uma mulher preta ou um homem preto, e aí o pessoal pode falar aqui depois, ou pode pedir para falar enquanto estiver conversando. Pessoal, eu não tenho esse lugar de fala, mas quando uma pessoa preta hoje diz, me chame de preta, preta, preto, essa é uma palavra que eu assumo para mim. Esse é um exercício que levou décadas para acontecer, que levou muito tempo para acontecer, porque era uma palavra ainda que estava no âmbito apenas do insulto. Essa palavra foi retomada, essa palavra foi reivindicada, e outras tantas palavras, porque as pessoas podem fazer com a língua o que elas quiserem em nome da igualdade social. E as mulheres fizeram isso, né? Lá para trás, com esse exercício contra a negação do masculino. Eu estou trazendo duas autoras bem legais que fazem isso para pensar a língua e questionam isso no âmbito da língua, a Bell Hooks e a Grada Quilomba. Bell Hooks todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É uma pessoa que está muito traduzida no Brasil, né? A gente tem hoje vários livros dessa estadunidense que flerta muito com Paulo Freire, né? Que todo mundo aqui conhece, e a Grada Quilomba, que é uma pesquisadora e uma performer que atua no campo dos estudos decoloniais e antirracistas, feministas, e trazem muita contribuição para o pensamento da gente, né? Ambas, primeira, um livro muito conhecido aqui, Estudando a Transgredir, e outros, né? E Memórias de Plantação da segunda, falam sobre esses aspectos no olhar e na perspectiva da mulher. Recomendo que vocês vejam principalmente esses capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 9, que falam sobre língua, linguagem, na abordagem dessas autoras. Bom, agora, a gente também pode falar de uma linguagem inclusiva de gênero, que vai discutir a não binariedade de gênero, como eu estava debatendo aqui, no mundo dividido entre duas bandas da laranja, entre duas díades, né? Duas partes da díade. Então, é uma negação da binariedade como performance universal de gênero. Essa ideia de que as pessoas são divididas entre homens e mulheres. Daí, a gente tem uma quebra disso, pensando que a binariedade semiótica, essa ideia de, eu posso até dizer boa tarde a todos e a todas, ainda assim é parte da matriz, né? A binariedade semiótica na língua, em outros sistemas linguísticos, vários, né, que existem, né, reflete e retrata nossa história heteronormativa, aquela díade ali, ou aquelas dicotomias, distinções da matriz, e normativa em particular em relação ao gênero, como eu estava falando antes, né? Então, a gente tem uma proposta, e aí vem depois da metade do século XX, não mais cunhada especificamente por mulheres cis, como foi o caso das teorias feministas que eu mencionei agora há pouco, mas que vieram lá a partir dos anos 70, principalmente nos anos 80, com as pessoas trans. A gente já tem registros no Brasil dos anos 70, já tem possibilidade de linguagem não binária, mas principalmente a partir dos anos 80, com as pessoas trans e principalmente as pessoas trans não binárias, que são aquelas que não se identificam, como eu falei no começo, com o gênero masculino e feminino exclusivamente, né? O que acontece aqui? Tem uma tentativa de quebra com a heteronormatividade, que é uma palavrinha que eu já mencionei. Essa palavrinha, ela nasce como categoria de pensamento no ano de 91, com esse autor, Michael Warren, inspirado em algumas autoras feministas, que acho que algumas pessoas aqui talvez conheçam, a Gayle Rubin e a Adrienne Rich, que é uma palavra muito usada hoje, que eu acho que faz parte até do vocabulário de vocês. E a duonormatividade como um outro conceito central aqui, que é aquele que eu digo que estou colocando em prática, né, um conceito que eu tenho desenvolvido nesse projeto do observatório na minha pesquisa. Bom, Judith Butler e Guacira Lopes Louro são duas autoras que foram sistematizar isso, não na linguagem, mas na experiência do corpo, nessa questão da heteronormatividade e da duonormatividade. Aí o que acontece?
a gente, nos últimos tempos, tem visto crescer o número de tentativas desse segundo âmbito aí, né, de uma tentativa de romper com a binariedade de gênero, nas palavras, no corpo, nas roupas, né, na maneira como a gente trata as pessoas, e isso tem crescido em várias línguas, não só no Brasil, e aqui no Brasil ficou muito conhecido como linguagem neutra. Diz o meu tempo, isso é neutro. Vai avisando aí. O que acontece é que a gente tem alguns tipos de linguagem, inclusive de gênero, e alguns nomes diferentes para que a gente vá fazer essa divisão. Linguagem, inclusive, de gênero, digamos, é um grande guarda-chuva, né? Essa palavra, geralmente, ela é trocada por linguagem altruísta, linguagem inclusiva, e a área do direito e a área da educação tem articulado com mais força isso. Eu geralmente uso linguagem disruptiva de gênero, que é uma palavra, que é uma maneira, né, de expressar mais dos estudos queer ou dos estudos de gênero contemporâneos. Mas aí, tanto a linguagem inclusiva de gênero quanto a linguagem disruptiva de gênero pode vivenciar duas expressões que são uma linguagem disruptiva binária, que é semelhante àquilo que eu estava falando no começo, proposto por mulheres, geralmente mulheres cis e pelas teorias feministas, né? A linguagem binária, proposta por feministas e pessoas em geral, ou a linguagem não binária, que no Brasil tem ganhado principalmente 3 formas de nomear: linguagem neutra, linguagem não binária ou neolinguagem. Linguagem neutra, geralmente, é a maneira como ativistas, pessoas não binárias e pessoas em geral têm usado para se referir à linguagem não binária. Porque, como neutro é uma palavra que se refere muito a essa forma de usar a maneira de fugir do masculino e do feminino, em diversas línguas, neutro é uma palavra que faz parte dos jargões técnicos já, né? Linguagem neutra acabou sendo uma palavra muito comum para se referir à linguagem não binária. Linguagem não binária é uma outra forma, mas uma forma que tem mais a ver com a maneira como a gente vai organizar um pensamento que olha para a palavra neutra com uma certa desconfiança. Né? Uma palavra que muitas vezes pode confundir a gente, significar impessoal, isento, imparcial, e aí algumas teorias críticas não usam e algumas pessoas NB também não usam. Eu prefiro usar a linguagem não binária. E neolinguagem tem sido uma forma para dizer que é uma linguagem nova, produzida principalmente por pessoas não binárias no Brasil. Nova linguagem. Obrigado por avisar. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Vou partir então para esses tópicos aqui, porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente se depara com toda essa confluência de informações, a gente não tem essas informações organizadas, vindas por meio de debate público, no interior dos sistemas de ensino. A gente tem isso tudo pulverizado. E, no campo pedagógico, a gente precisa entender como é que a gente vai expressar isso de uma maneira que se organize dentro de um currículo como uma colega lá de Brasília gosta de chamar, um currículo indomável, que não é o currículo oficial, é um currículo que não faz parte das escolas, um currículo que está à beira do currículo oficial, mas um currículo possível. E aí eu trago algumas experiências para pensar uma fissura com a pedagogia linguística. Eu coloco ali a aula em português, vocês podem ampliar para a pedagogia linguística de maneira geral, na escola, que vai contemplar a linguagem não binária em vários aspectos, não só no âmbito da palavra. E aí eu queria trazer alguns tópicos para a gente pensar. Por exemplo, é uma fissura com a matriz colonial dentro da pedagogia linguística se a gente constrói, ao longo das nossas práticas pedagógicas, diferentes representações de gênero em materiais didáticos. Os materiais didáticos são elementos fundamentais para um processo pedagógico formal. O livro didático, principalmente, né, ganha esse lugar aurático, né, tem uma aura, de valor tradicional dentro dos materiais didáticos. Mas a gente sabe que na produção de materiais digitais, não digitais, dos livros, do que nós produzimos, nós caímos nas representações binárias e masculinistas. Como é que são as famílias representadas nesse material? Como são as mulheres representadas nesse material? Como são as pessoas representadas nesse material?
A gente já avançou um pouquinho, por exemplo, na representação de pessoas não brancas. Tem mais pessoas pretas, pessoas indígenas no material. Mas será que a gente tem representado pessoas não cisgêneras dos materiais didáticos? Ou os nossos materiais ainda produzem imagens, trazem fotos, referências, citam filmes, ainda apenas cisnormativos? Representação do material didático, seja ele qual for, possibilitando a diferença, é um exercício de linguagem, pode ser um exercício de linguagem não binária. Esse é um exercício que não está na palavra, está na disposição da oferta dos materiais. Ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, de letramento, que interrogue, que questione o papel dos diferentes usos da escrita no combate à desigualdade de gênero. Como é que a gente tem proposto práticas de letramento, não só na aula de português ou de língua, na escola, que venham questionar o lugar dos corpos dominantes, que venham trazer possibilidades para pensar quem é que escreve, quem tem acesso a determinados gêneros, quais são os gêneros e formas de escrita consideradas para alguns corpos e quais são para outros, as cores usadas, as maneiras de digitar, as referências do que a gente faz com a escrita também são generificados? Claro que são. Eu vou dizer aqui, abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês. Numa cidade como a nossa, dividida por 2 gêneros, tudo é generificado. Eu vou na loja e compro roupa. Roupa para homens, roupa para mulheres. Eu vou a um salão de beleza cortar o cabelo. Tem salões que são unissexes, tem salões que são para homens. Esses, na maior parte das vezes, em Pernambuco, não são chamados de salões, são chamados de barbearias. Não sei se aqui também é assim. Então, as barbearias não são frequentadas por mulheres, porque existe uma expertise de tornar o cabelo, bem como a pele do rosto, particularmente masculina. Então, eu segmento aqui. Quando a gente vê, por exemplo, modelos de qualquer objeto, carro, modelo de objetos assim, para acessórios de casa, o mundo está dividido entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, né? Então, como é que a gente pensa isso no âmbito da escrita? A escrita também é generificada? Será? Tem um campo do estudo chamado hoje, que tem crescido no Brasil, letramentos queer, que tem proposto pensar que a prática de escrita também pode se desenvolver tanto para aprofundar ou para dissolver a matriz colonial de gênero. Literaturas diversas sobre temas que apresentam múltiplas possibilidades de corpos generificados e escritas por pessoas de variados gêneros. Isso daqui eu acho que todo mundo já entrou nesse debate um dia na vida. Quais referências de textos literários vocês leram na escola? E quais vocês ensinam no estágio de vocês? Se tem alguém aqui estagiando. Quais são trazidos nas disciplinas dos cursos de vocês? Quais chegam para vocês pelo booktuber lá do youtuber? Quais chegam pela própria livraria e pela biblioteca? São de mulheres trans? São de pessoas LGBT? São de corpos que questionam gênero? São de personagens que questionam gênero? Né? Muito pouco ainda. Então, literaturas que possibilitem isso também é linguagem inclusiva de gênero. Também é um exercício. Linguagem inclusiva de gênero não é só dizer boa noite a todos. Também é esse exercício de oferta na pedagogia linguística. Consideração aos usos disruptivos de designação de gênero como parte da língua e, portanto, mencionados como modos potentes de neologia e glota política de gênero. Isso que a gente estava falando aqui em relação aos pronomes novos, as palavras que nasceram novas, as novas desinências. Isso é o que as pessoas geralmente entendem como linguagem inclusiva disruptiva de gênero na escola. Mas não é só isso que acontece. Compreensão da história do português, isso em particular para quem ensina a língua portuguesa ou para quem estuda a língua portuguesa, como não isenta das práticas coloniais de gênero, apresentando a edificação da nossa língua atrelada à construção do patriarcado típico da modernidade. A história das nossas línguas neolatinas
línguas, italiano, francês, português, espanhol, não são isentas da maneira como esses povos que constituíram e formaram essas línguas são. Se são povos patriarcais, masculinistas, as línguas como sistemas que constituem esses povos também carregam essas marcas. Não podemos mais fazer uma leitura inocente da maneira como se constituem as línguas no mundo. No mundo. Debate em torno dos insultos. Uma das coisas que mais acontece nas escolas ou nos espaços de ensino. Insultos nos banheiros, na troca de discussão, bigênero, nas escrituras do banheiro, na sala de aula e na sociedade em geral, como atos linguísticos que devem ser compreendidos como problemas a serem combatidos, debelando o bullying LGBT-fóbico e substituindo termos estigmatizadores por outros valorativos. Ou seja, é papel nosso nos posicionar se tem uma prática LGBT-fóbica na sala quando alguém diz algo com outro alguém, uma criança, adolescente, discriminando por uma palavra depreciativa como um insulto. Sapatão, bichinha, viado, baitola. Aqui você chama cão, como lá em Recife ele chama frango, para o homem afeminado. Aqui é mais comum. Qual é a palavra mais comum aqui para vocês? Baitola, viado, bicho. Todas as palavras são palavras de insulto. Quando elas aparecem no insulto, qual é a nossa posição? Qual é a nossa postura? Como é que a gente coloca essa palavra no centro do debate? Como é que a gente coloca o insulto no centro do debate? Outro dia eu estava numa escola, estou já terminando, Luciano. Outro dia eu estava na escola inclusive importante lá de Recife, que tem assim, uma boa avaliação, e aí era uma mesa para discutir, porque tinha acontecido um caso sério de transfobia na escola, e aí uma professora perguntou, como é que a gente vai entender se tem dois adolescentes que são gays se tratando por mulher no feminino, e aquilo não é um insulto, diferentemente de uma pessoa agredindo aqueles adolescentes, chamando no feminino como insulto. Essa definição não está na palavra, não é a palavra solta. Eu preciso observar como é que está a relação entre esses atores, essas pessoas. Quando aconteceu aquilo, como aconteceu, de que forma foi dirigido a quem, né? E a nossa posição é uma posição que deve ser assumida. Eu dizia lá, e eu acho que vocês vão de concordar comigo, isso não é um papel solitário do professor, da professora na sala de aula. Não é. Isso é um papel da política escolar. Então a gente precisa empreender projetos didáticos, políticas pedagógicas que deem conta desse combate de violência, para que se torne estrutural e as alianças falem, e não apenas o professor Irã, o professor Lucineu, de pessoas em particular, sob pena de a gente falar sozinho nesse momento. Então exige aliança e solidariedade. Propor questionamento crítico sempre que personagens de mulheres dissidentes de gênero são tratados como inferiores nos textos usados em sala de aula. Construir projetos didáticos interdisciplinares para possibilitar que a discussão de gênero na sala de aula de língua e também nas pedagogias linguísticas de maneira geral em todos os componentes curriculares seja ancorada e ancore conhecimento das teorias da arte, da história, da geografia e de muitos outros saberes que compõem os componentes curriculares da escola. Eu acredito muito na pedagogia dos projetos indisciplinares. Os projetos que entendem que não tem como eu atribuir apenas exclusivamente ao professor, à professora de biologia, o cuidado com o corpo, à professora de educação física, né, a saúde por meio das atividades físicas, o bem-estar por meio da saúde comigo e com os outros, ao professor de português, a escrita elaborada para que todos compreendam, né, os aspectos de coesão e de coerência nos textos de maneira geral. Não é uma exclusividade desses componentes, ainda que cada componente tenha sua expertise e consiga verticalizar de maneira disciplinar. É entender que a escola é esse lugar de contato entre as áreas. E quando a gente fala de um tema como esse,
Aí que é um lugar de contato, porque são temas transversais, são temas que vão atravessar todos os conhecimentos acadêmicos, curriculares e não curriculares, inclusive escutando o que as pessoas de fora da escola têm a dizer. Por fim, estranhar o currículo conservador e não temer leituras dele. O que eu quero dizer com isso? As escolas, os cursos de formação docentes, as universidades, os cursos técnicos, têm currículos que são documentos orientadores, inclusive existe um currículo ou uma orientação, que é a Base Nacional Comum Curricular na Educação Básica, para nos orientar sobre como tratar esses temas. Esses currículos dão conta de um debate nesses aspectos, se preocupam com essas questões, senão precisamos não bater continência para os currículos, questionar os currículos no âmbito institucional. É claro que isso é razão de negociação, isso não é pacífico e vai haver enfrentamento. Mas qual é a mudança que é gerada sem estabilidade? Qual é a mudança que é gerada sem tensionamento? Isso não quer dizer que os tensionamentos precisam ser violências. Os tensionamentos são disposições diferentes para um bem comum. Eu quero dizer que tem uma bibliografia indicada que eu ponho nesse material para vocês colherem, mas não é uma bibliografia única. Você pode pegar outros materiais, outras bibliografias que vão ajudar, e vocês podem procurar também, caso queiram, para a gente conversar. Está passando devagarinho, vou deixar passando por conta do tempo, para a gente conversar e trocar figurinhas no âmbito institucional ou não institucional. A ideia é que a universidade e a escola sejam um espaço de mudança, mas elas precisam ser espaço de mudança se nós entendemos que a sociedade, de maneira geral, precisa mudar, né? Então, vou passar para um outro momento agora, o Luciano está ali já por conta do tempo, para a gente abrir um fórum e certamente vocês me interpelarem e conversarmos juntos.